Shalom, reis e rainhas, vocês estão bem? Nossa aula de hoje está abençoadíssima, cheia de tesouros, de energia, de felicidade, de delícias, crescimento e amadurecimento. Tudo conectado em uma única palavra, Mishpah. Sim, hoje a nossa sexta aula da jornada, o poder das palavras, iremos conhecer os códigos e a essência da palavra família, Mishpah. Essa é a palavra família em hebraico, Mishpah. Para começar, já vamos ler um dos salmos que é conhecido como o Salmo da Família, que é o Salmo 128. Esse salmo destaca a felicidade, a prosperidade familiar daqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Ele descreve um lar abençoado, a recompensa do trabalho, a bênção na esposa, uma videira frutífera, e nos filhos, plantas de oliveira, com a promessa de paz e longevidade. Vamos abençoar a nossa família orando esse salmo? Os salmos são orações. Você sabia? Israel ora os salmos em forma de louvor. Sim, eles oram cantando os salmos. Vamos orar? Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Em o nome de Jesus. Amém. Acabamos de fazer a oração do Salmo 128, abençoando a nossa família. O início desse salmo já revela um código. Você percebeu? Que o início desse salmo, ele já, uma chavinha já se abre, nos orientando de como podemos abençoar a nossa Mishpah. O versículo 1 diz que o temor e o caminhar nos caminhos do Senhor
a obediência às suas instruções bíblicas é o meio de sermos abençoados. Entenda? Não existe outra forma, outro meio, outro jeito de sermos abençoados. Muitos não entendem o porquê trabalha tanto, se esforça, faz de tudo, faz horas extras, até ganha um bom salário. Mas sempre diz: poxa vida, não sei para onde vai o dinheiro que eu recebo, não consigo fazer nada. Compro uma coisa, se quebra outra. E assim vai. Nunca esqueça desse salmo. Você é abençoado se temer, se obedecer e caminhar nos direcionamentos do Senhor. Aí sim, você e sua misparra, você e sua família irão viver as delícias, o prazer, a felicidade que Deus reservou para todos os que o temem. A continuidade do Salmo 128, ele relata que a esposa é como a videira. Entenda que da videira vem a uva. Da uva vem o vinho, que é representado a alegria. Então, se a mulher, ela representa, se a esposa representa a videira, então a alegria está nela. Então, marido, se você deseja a alegria no seu lar, cuide, zele das emoções da sua esposa. Porque foi ela quem recebeu o poder de gerar, de multiplicar. O que você semear na vida dela, ela vai multiplicar. Não esqueça. Esse salmo mostra um caminho, uma promessa para uma família feliz, para uma harmonia conjugal próspera, estruturada, em paz e com vida longa. Tudo isso na conexão do temor e obediência às Escrituras. Tendo explicado onde está a estabilidade da família, vamos entender a palavra misparra. Lembra? Que é da direita para a esquerda, misparra. Família. Ela tem 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Nós não vamos focar na explicação dos códigos das 5 letras. Nós vamos se ater só ao código da primeira letra, que é a letra MEM. Muito bem. A letra MEM, ela é a letra que representa as águas. É a letra da criação, é a letra da vida, a letra do nascimento de algo novo. Pois bem, a letra MEM, que em português é a letra M,
só tem um som de M em português, mas no hebraico representa muita coisa, que já falamos, né? A letra Mem, ela nos lembra que estamos gerando algo, e algo novo para uma geração, criando pessoas para fazerem a diferença no mundo. E para que isso aconteça com sucesso, produzindo alegria na família, é necessário investimento. Investimento de tempo de qualidade, de presença. Na sua maioria, muitos estão perto da família, mas não estão presentes. Sabe por quê? Porque as redes sociais têm roubado esse tempo da família. Tem roubado a comunicação da família cada vez mais. E não se percebe que os relacionamentos estão por um fio, por falta de relacionamento, tempo de presença, de comunhão. Invista dinheiro em sua família. O primeiro investimento é tempo. O segundo investimento é dinheiro. Invista dinheiro em sua família. Esse investimento não está se tratando apenas de suprimento da casa. Também se trata de um momento de lazer. Sabe aquele momento de vamos ali, nem que seja tomar um sorvete? Até mesmo um chocolate. Mesmo que seja um ato simples, é de muito valor para a comunhão relacional da família. O terceiro investimento é amor. O primeiro, tempo de qualidade, né? Tempo presente, não só presença, mas presente, ativo, em conversa, em diálogo, né? E tempo, dinheiro e também investimento de amor. Amor, nós já aprendemos que é ação, né? Invista em abraço, em compartilhamento de tarefas, porque as tarefas não é só para um na casa, é compartilhado, porque todos estão ali naquele espaço, então as tarefas é para todos. Invista na construção familiar de afeto. Troque as palavras de peso por carinho, por elogios. Invista em palavras de fé, palavras de edificação, de encorajamento, palavras de edificação, palavras que construam o caráter, construa vínculos. Isso sem exigência, sem imposição, sem cobranças. Entenda que quando nós investimos tempo, dinheiro e amor na nossa família, nós vamos ter o retorno. Porque aquele que investe na sua família tem a promessa de prosperidade. Muitos elogiam a família do outro, porque prosperam, são felizes,
andam juntos, andam bem arrumados, demonstram paz e alegria. Mas esses não entendem que houve um investimento de amor, de afeto, de dinheiro, de tempo. Esses esquecem que somos nós que abençoamos a nossa família, que abençoamos o esposo, abençoamos a esposa, abençoamos os filhos. Somos nós. Aquilo que queremos é aquilo que devemos fazer. A Bíblia está recheada de exemplos de homens que entenderam o segredo de abençoar a sua família. Desde a época de Jesus até hoje, os israelenses, eles prezam pela bênção familiar, prezam pelo cuidado, pelo tempo de qualidade. Eles entenderam que não existe sucesso profissional nem espiritual sem o sucesso familiar. E isso faz toda a diferença. Israel respeita tanto a família que no calendário tem um dia específico para comemorar o Dia da Família. Diferente do Brasil, né, que tem o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia das Crianças, separadamente. Em Israel, celebra os laços familiares, a valorização familiar. É no dia 30 de Shevat. O mês de Shevat fica entre janeiro e fevereiro, no calendário bíblico. Porque é o calendário bíblico que Israel usa. É um dia muito prazeroso, esse dia 30 de Shevat, que comemora o Dia da Família. É um dia de felicidade, um dia de delícias, um dia de crescimento, um dia de maturidade, onde toda a família se junta para se curtir, para se amar, para brincar. É um dia muito feliz, onde trocam ideias. Um dia em que celebra a unidade. Celebram o lar como um refúgio, um abrigo, em que todos sentem-se seguros e felizes. Um ambiente de paz e não um campo de batalha. Um campo minado pela guerra. Um ambiente em que um conhece o outro, um cuida do outro, um respeita, protege e defende o outro. Por falar em conhecer o outro, lembrei de um episódio em que uma determinada vizinha nossa, quando morávamos em um outro endereço, ela em conversa com uma de minhas irmãs, que passou conosco aproximadamente 1 ano na nossa casa, em conversa com essa minha irmã, sem ela saber que era minha irmã, em um dos contextos da conversa, ela começou a falar mal do meu sogro e do meu cunhado. Mas quando ela foi falar mal do meu esposo,
minha irmã logo interrompeu, dizendo: calma aí, esse não, esse daí eu conheço. A vizinha falou: como assim você conhece? Esse é o meu cunhado, a minha irmã falou. Esse assunto que você está falando do meu cunhado não procede, não tem nada a ver. Eu conheço ele. A vizinha ficou toda sem jeito, porque não conseguiu falar mal do meu esposo. Porque a minha irmã conhece a índole do meu esposo. Você entende que, mediante esse meu relato, você entende que a família, no seu contexto, é um cuidando, protegendo e zelando pela honra do outro? Quando lemos Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52, ele narra que após a festa da Páscoa em Jerusalém, Maria e José seguiram viagem de volta para casa sem perceber que Jesus, aos 12 anos, ficara para trás. Após 3 dias, o encontraram no templo com os doutores da lei. Você já se perguntou por que os pais de Jesus só perceberam a ausência do filho depois de 3 dias de caminhada? Essa é mais uma prova de que o povo de Israel vive a essência familiar. Um cuida do outro. Naquela época, toda a família, avós, tios, primos, pais, irmãos, filhos, todos, de toda a vizinhança ali, que eles moravam tudo próximos, eles se juntavam e iam 3 vezes ao ano em caravanas para Jerusalém. Era a essência do cuidado e da proteção, seja de ladrões, de animais ou de qualquer imprevisto. Todos iam juntos. E as crianças se juntavam com as outras crianças e era aquela festa pelo caminho. Até porque não existiam os meios de transporte que existem hoje. Os meios de transporte daquela época eram jumentos, jegue, camelo. Então não tinha jumento que desse para toda a caravana. Porque era muito dias de viagem, porque eles estavam caminhando a pé. E os animais era quem levava as comidas, água, roupas e suprimentos para todos os dias, contando também da estadia lá em Jerusalém e a volta para casa. Então, foi nesse contexto que os pais de Jesus perceberam, só depois de 3 dias, que Jesus não estava no meio da caravana. Porque até hoje em Israel, o filho de um é o filho de todos. Eles prezam, cuidam, respeitam, honram a família do outro como se fosse a sua família. Mais uma pérola da prosperidade
de Israel. O cuidado com o projeto de Deus, com a herança do Senhor. E aí está um dos segredos da prosperidade de Israel. Lembra que o Salmo 128 diz que prosperam? Muito bem. O homem que cuida da sua família, que respeita a sua esposa, que honra seus filhos. Salmo 128. Esse é um dos segredos. A valorização da família. Cubra a sua família com a oração dos salmos, que são conhecidos como os salmos da família, que é esse salmo que lemos, 128, e o salmo 91. Ore esses salmos em voz alta, em voz, sabe? Não só no pensamento, porque só tem efeito se você falar. Não adianta estar a Bíblia aberta lá no Salmo 128, no Salmo 23, no Salmo 91. Não adianta estar aberta. Você entende? Porque é necessário orar eles falando. Muito bem. Eu quero agradecer a Deus pela nossa família. Bendito Deus, te agradecemos por nossa família, reconhecemos que ela é um presente, é um projeto seu. Ajuda-nos, Senhor, a viver em família com sabedoria, paciência e amor. Que a tua Shalom seja um diferencial a começar de nós, pais. Que a nossa família viva em união e que o amor seja o vínculo perfeito, unindo os corações para lutarmos e nos apoiarmos mutuamente, um ajudando o outro sem cobrança, mas por reconhecimento. Em o nome de Jesus. Amém. Tendo abençoado você com esta pérola do hebraico, te convido a curtir e a comentar aqui se você já conhecia essa pérola que te apresentamos, que compartilhamos com você. Shalom, shalom. Até a próxima aula.